Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Eu vou estar aqui falando sobre as notícias do Flamengo. O Flamengo que viaja hoje lá para a Argentina para estar enfrentando o Racing amanhã pela Libertadores. O jogo esse que será às 19 horas da noite. E o Flamengo, se vencer o Racing, ele pode assumir a liderança do grupo. Dependendo do saldo de gols, pode já conseguir uma classificação para a próxima fase da Libertadores. E o Flamengo está precisando disso porque o Flamengo precisa de confiança, precisa de mais gols, precisa de mostrar pro torcedor que tá vivo nas competições que tá competindo e precisa de uma evolução, porque o Flamengo ontem foi sorteado na Copa do Brasil e pegará o Fluminense, e o Fluminense infelizmente tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, atrapalhando em todos os jogos que a gente tem contra eles, ou a gente perde, ultimamente tem acontecido isso, ou a gente tem muita dificuldade de ganhar eles, ou seja, o Flamengo precisa dessa confiança, precisa dessa remontagem com as peças que tem, porque ainda não chegou o meio da temporada e para chegar ao meio da temporada para fazer contratações e reforços vai demorar um pouco. Então o Flamengo com o que tem precisa trabalhar bem para poder conseguir os resultados. Essa diretoria infelizmente não contratou jogadores nessa última janela, achou que o que tinha contratado no meio do ano passado era o suficiente para essa temporada e os jogadores que foram contratados não renderam o suficiente. Felizmente aí o Flamengo perdeu força por ter deixado algumas peças importantes irem embora e acabou que não repôs a vaga dessas pessoas. E o Sampaoli detectou um problema no Flamengo, um problema que é sério e é considerado grave, porque o futebol ele é psicológico. Antes do corpo ele executar as suas funções dentro de campo, se a cabeça não estiver boa, você não consegue desempenhar um bom trabalho ali. E isso não é só no futebol, isso é em qualquer canto, qualquer área da vida. E ele percebeu uma desconcentração dos jogadores do Flamengo, um desatentamento, uma coisa que a gente vê isso muito em campo. O time do Flamengo, eles até começam bem o jogo, mas não sei o que acontece no meio da partida, alguma coisa atrapalha eles, eles perdem a concentração e o Flamengo está muito desestabilizado na questão de quando toma gol. O time ele perde completamente a concentração, começa a errar passe, começa a tentar ir pro ataque de qualquer maneira, sem trabalhar a bola, sem fazer jogadas que efetuem de fato o gol. E uma coisa que o Flamengo não tem é psicólogos, profissionais capacitados para tentar entender a mente do jogador, aquilo que eles precisam. O Diego Ribas ele tem uma empresa, que ele criou justamente de ajuda aos jogadores nessa parte, na parte mental, para eles poderem saber o que está acontecendo, porque o seu futebol não está rendendo. E isso é muito importante, porque, cara, se você não estiver bem mentalmente, as suas atividades físicas não vão render, você não vai chegar a lugar nenhum. E o São Paulo ele pediu que os jogadores, na sexta-feira, um dia após o jogo, não fossem para casa, não tivessem aquela folga de sempre. Que eles fossem pro CT, se concentrar e haverá treino às 11 da manhã. Ele quer muito tirar o máximo desses jogadores, só que eu vou fazer uma ressalva aqui no trabalho do São Paulo. Eu falei no último vídeo que eu tinha postado sobre não morrer abraçado com os jogadores que não estão rendendo. Marinho, Vidal e Davi Luiz. Davi Luiz a gente vê que ele tá jogando por nome. O Vidal foi porque ele jogou bem na seleção do Chile quando o Sampaoli treinou. E o Marinho também foi treinado pelo Sampaoli e quando o Sampaoli saiu do Brasil, o Marinho estava em alta. Só que esses jogadores estão mais velhos, eles não rendem mais o mesmo, não rende o esperado. E o Marinho, desde que chegou no Flamengo, ele não rende aquilo que a gente pensou que ele poderia render. Lembrando que o Marinho ele chegou para compor ali o elenco porque o Michael tinha sido vendido pro Al Hilal. E ele não rendeu nem 1% do que o Michael rendeu. Até o Michael, na fase ruim, quando chegou no Flamengo, rendeu mais do que o Marinho em todo o seu tempo que está no Flamengo. Então foi uma contratação muito ruim. E o treinador, além de exigir o máximo desses jogadores que ele acredita que pode render, ele também tem que entender que tem alguns jogadores que não dá mais. Eu fico eu fico impressionado com alguns comentaristas que disseram que o Vidal não joga mais futebol, não joga mais bola,
que ele não ia render no Flamengo. E quando eles falaram isso, se não me engano foi o Edilson Capetinha. Ele falou que o Vidal não ia render no Flamengo, que ele não ia vir pra jogar bola, ele ia vir só pra ficar ali e tal. E cara, ele tinha razão. Eu critiquei na época, eu falei, pô, esse cara não sabe de nada. Olha o Vidal, já passou por vários clubes, já fez tanta coisa na carreira. E o que aconteceu? Ele não rendeu até agora. E o Vidal, ele é um jogador que cavou vaga em um time sul-americano, esqueci qual foi o time. E o Flamengo puniu ele por isso. Ou seja, um jogador que não caiu na graça da torcida, não rendeu o futebol esperado. Então, esses três jogadores, o São Paulo ele não pode morrer abraçado com eles, porque não vai chegar a lugar nenhum nessa implicância aí. Porque a torcida ela tem paciência. Até agora, o São Paulo ele não foi criticado e tá certo, ele tem que ter tempo para trabalhar. Mas tem umas coisas que você vai insistindo, todo mundo tá vendo que não dá, que você vai desgastando seu relacionamento com a torcida. Principalmente a torcida do Flamengo, que depois que cria um desafeto com o treinador, é muito difícil resolver. E o Flamengo vai analisar a situação de Arrascaeta, para ver se pode relacionar ele ou não. Ele será avaliado hoje. Lembrando que se ele for relacionado, dificilmente ele vai jogar. Se for jogar, no máximo 15 a 20 minutos, porque ele está voltando de lesão agora. Felizmente o Arrascaeta, ele sofreu muito ano passado com um problema no pubis. E isso atrapalhou muito ele e esse ano ele teve uma lesão, se não me engano, foi na posterior da coxa. E isso atrapalhou muito, porque no começo do ano ele já não estava rendendo. Aí foi detectada essa lesão e acabou que deixou ele de fora. O Arrascaeta que faz muita falta e o São Paulo ele não tá colocando o Everton Ribeiro, então o time meio que fica sem meia de criação, sem aquele jogador que vai dar o passe final para um Gabigol, para um Pedro conseguir marcar. Apesar que o Gabigol tá numa fase muito ruim. Outro que eu deveria ter citado aqui é o Gabigol. Não dá pra morrer abraçado com o Gabigol pelo histórico dele no Flamengo. Não dá porque o Gabigol, ele é ídolo. Ele fez gols importantes em finais de Libertadores. Ele fez gol. Ele mudou a atmosfera na Copa do Brasil ano passado contra o Galo. Mas a gente tem que entender que chega um ponto que a humildade tem que falar mais alto e entender que se não tá rendendo, senta no banco, esfria a cabeça, treina, coloca a cabeça no lugar pra voltar àquele nível de antes, porque se ficar insistindo, 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 acaba criando um desgaste com a torcida e acaba manchando a própria imagem. Um cara que, assim, entre aspas, manchou um pouco a imagem dele foi o Diego Ribas, com a insistência em jogar quando ele não tinha mais possibilidades físicas de atuar pelo Flamengo. E a torcida falava: não, Diego não dá mais, Diego não dá mais. E ali foi idade. No caso do Gabigol não é idade, é fase ruim. E pra sair da fase ruim, quando não tá bem, se tem outro jogador que pode ali entregar um bom futebol também, o que custa dar a vaga pro amigo e... Não, cara, não tô bem, eu vou sentar no banco, eu vou reconhecer. Isso acontece em qualquer área, em qualquer time. E o Michael, a última notícia que eu vou estar trazendo aqui, dificilmente ele vai voltar pro Flamengo, porque o Michael, ele conseguiu se adaptar ao futebol árabe e ele tá até arranhando lá no idioma deles lá. E ele tá mais adaptado. Se ele tá mais adaptado, ele tá vivendo uma boa fase, ele tá jogando bem. Ele tem se tornado peça importante desse time. Eu acho que no momento ele não viria pro Flamengo, o Flamengo não pagaria o preço que os árabes pediriam pelo Michael. Quando ele chegou, ele foi criticado, ele não estava rendendo, mas a gente sabe que o Michael ele sempre teve esse problema de se adaptar aos times, ao estilo de jogo, mas depois que ele consegue, ele emplaca, ele não para mais. Ele se torna querido por aquele time. Eu vou fazer uma crítica aqui diretamente a essa diretoria. O que adianta vender os jogadores e depois ficar com saudade deles? Vendeu o João Gomes, a gente viu o que o Flamengo foi até agora sem um meio de campo sólido, que o João Gomes dava essa solidez. Quando o Gerson voltou, eu falei nesse canal aqui, o Gerson não joga na função do João Gomes. O Gerson ele sim, é intitulado segundo volante, mas ele não tem as características do João Gomes. Passa bem longe, bem longe. O Gerson ele é mais habilidoso,
ele chega mais à frente. A gente viu que lá na França, quando ele jogou no Olympique, a posição que ele mais rendeu com o Sampaoli foi chegando à frente, na posição de um Arrascaeta, do Everton Ribeiro, ali na frente na criação. E o João Gomes ele era o equilíbrio de marcação, o equilíbrio de os jogadores que estavam na frente marcar e voltar, mas saber que tinha um meio de campo sólido ali para poder segurar a onda. A gente via que o estilo de jogo do Sampaoli não, do Dorival, ele era sem pontas. Ele não tinha pontas, ou seja, ele tinha um espaço muito grande ali nas laterais. E com o quadrado que ele tinha ali no meio de campo, ele conseguia, com os volantes, ampliar e eles fazerem a marcação das laterais. E isso faz muita falta no time de hoje em dia do Flamengo. De um volante marcador e de um volante que vá atrás. Então, na minha opinião, o Flamengo tem que ir atrás de um jogador assim. Fico batendo aqui na tecla o tempo todo sobre o Cuejá. O Cuejá já tem uma idade avançada, assim, exemplo, uns 30, 32 anos, se eu não me engano. Só que ele ainda rende. Ele ainda é esse jogador marcador, esse jogador que vai pra cima, esse jogador que consegue ser um caçador em campo. E isso é muito importante pro estilo de jogo do Flamengo de hoje em dia. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, das notícias do Flamengo. E é isso. Tamo junto. Valeu.